Olá pessoal, boa tarde. Olá, boa tarde para todo mundo. Queridas irmãs, irmãos da Casa de São Lázaro, convidados, convidadas. Olá, Pai Felipe, sua bênção. Boa tarde, Babi, querida. Esperar mais o pessoal entrar. Agora eu já sei, né, onde ver os comentários. Hoje eu não tô tão nervoso assim, só um pouquinho. Só não sei ver quem tá vendo aqui. Quem tá, não tem como ver, eu acho, né? Eu acho que quem não é do grupo não consegue comentar, quem não é do grupo da Casa de São Lázaro. Algumas pessoas da outra vez queriam comentar e não conseguiram. Boa tarde, Diogo. Bom, estou muito feliz de estar de volta, né? Sexta passada a gente fez a primeira roda de Titãs, Mitos do Santo. Oi, Paula. Obrigado, gente, pela companhia de vocês nessa tarde. Tá um dia bonito aqui em São Paulo, né? Um céu azul, sol, apesar do friozinho do inverno. E preparei com muito carinho aqui, recolhi alguns itãs, que são as mitologias dos orixás, para compartilhar com vocês. Bom, agradecer. Olá, Marlene, boa tarde. Agradecer em primeiro lugar, né, nosso babá, Alexandre Meirelles, que essa semana está dando um curso lindo, Desmitificando a Umbanda. Quem não está fazendo esse curso, da próxima vez não percam. Está falando muito sobre o nascimento da Umbanda, as linhas, é, os orixás, o culto aos orixás. Então, um momento único, muito rico de aprendizado. Essa semana foi aniversário do nosso babá. Então, feliz aniversário, babá, de novo e sempre. Felicidades. Que todos os orixás continuem te abençoando. Eu falei para ele, mandei uma mensagem falando que é o aniversário dele, o presente é nosso, né? Por ter um ser humano tão especial na nossa vida, à frente de uma casa tão linda, tão acolhedora. Oi, mãe Solange Bergamaschi, mãe Solange Ciavata. Um beijo para vocês, a bênção de vocês. É tão maravilhoso estar aqui sabendo que essas pessoas tão lindas, tão importantes, tão cheias de sabedoria estão aí também do outro lado, né? Saudades de estar junto com vocês, aprender com vocês na nossa casa. Então, babá, gratidão eterna por ter você na nossa vida, né? Estava conversando com alguns amigos, alguns irmãos e irmãs, que como é lindo você
o trabalho que você faz de desenvolver o talento de cada pessoa, né? A gente tem visto aqui na página da casa, fora as lives das giras, das nossas mães e pais que fazem as giras tão lindas, né? Que nos ajudam a manter aí a nossa espiritualidade firme, a nossa cabeça no lugar, a nossa conexão. Fora isso, esse convite que esse espaço para a arte, tanta gente talentosa, né? Tão lindo ver isso e eu agradeço muito de estar aqui, fazer parte desse grupo, dessa casa. E quero lembrar todo mundo que hoje às 18 horas, às 6 horas da tarde, tem uma live aqui muito especial com minha querida amiga, minha irmã Ellen Costa. Ela vai cantar Cantigas e Auanauá, né? Espero que ela cante. Vou fazer um pedido, Ellen. Não sei se você está aí assistindo. A Ellen canta também alguns pontos, né? Ela faz umas versões muito lindas de alguns pontos de orixás, de entidades, e ela canta Iansã do Tempo. Dá tempo de você se preparar, Ellen. Eu gostaria muito que você cantasse Iansã do Tempo hoje na sua live, para todo mundo ouvir essa música tão linda de Iansã na sua voz. Então não percam. Estou muito feliz de hoje estar dividindo aqui esse espaço, o dia no espaço do grupo da Casa de São Lázaro com você. Um beijo, Ellen. Bom, semana passada, antes de começar, né, na semana passada eu falei um pouquinho sobre o que eu entendo como mito, né? Citei aqui o professor Mircea Eliade, e quando ele diz que o mito ele não importa se a gente fique pensando, mas isso aconteceu, não aconteceu, foi assim mesmo, não foi. Para a cultura de onde vem o mito, ele é real. Inclusive o Babá tem falado sobre isso nessa semana também no curso dele. Ele deu exemplo falou sobre Jesus, né? Algumas pessoas pensam, nossa, mas será que existiu? É um personagem histórico? Ou é um personagem simplesmente, né, da Bíblia, dessa religião, dos cristãos? E o Babá disse, não importa. Né? O mito é isso, ele toma uma força, ele tem uma dimensão, uma importância que ele é. Ele é. Então, e outra coisa linda é que o mito, sempre que a gente está falando dele, a gente atualiza o mito. Então, por isso que semana passada eu disse que esse é um momento sagrado. O mito ele é uma narrativa que conta criações. E ele tem essa ligação com o sagrado, com o divino. Então, é um momento sagrado esse daqui para mim, né? Apesar que não é um momento, não é um ritual religioso, mas ele é um momento sagrado que a gente entra em contato com essas histórias, com os ensinamentos dos mitos. E aí por isso que eu semana passada fiz isso, a semana eu vou fazer de novo, vou começar acendendo aqui então uma vela em reverência aos mitos, em reverência aos orixás, né? Mostrando o meu respeito e quem é o mensageiro de todos, quem leva esse respeito, essa reverência, é o grande orixá Exu. Então aqui a minha reverência a esse orixá cósmico que faz essa ligação dos homens com os deuses, com os orixás e com Deus, leva os nossos pedidos, nossos agradecimentos. Contei semana passada o mito, né, de como Exu ganha o poder sobre as encruzilhadas, quem não estava aqui dá para ver o vídeo, né? Mas como ele ganha esse poder por ele trabalhar ali na encruzilhada em frente à casa de Oxalá, enquanto Oxalá estava fazendo o papel, desempenhando o seu papel divino de criação da humanidade, o Orixá Exu estava ali intermediando as pessoas que queriam ir lá conversar com Oxalá, os outros orixás. Então ele ganha esse poder sobre as encruzilhadas, é o guardião aí dos caminhos, então que ele sempre ilumine nossos caminhos, caminhos de todos vocês, que a gente possa conseguir se comunicar cada vez melhor com o sagrado, com o divino. Tá? Então, claro, Exu, para abrir os nossos trabalhos. E hoje eu vou escolher contar
Escolhi aqui um tema, né, inspirado pelas aulas, pelos ensinamentos do Babá Alexandre. Escolhi como tema de hoje a família de Daomé. Dei esse título aí para nossa roda de Itãs, né? E a família de Daomé, bom, Daomé era uma região da África e essa região era ocupada aí pelos povos Jeje. Então, e aí o Babá tem ensinado, contado, né? Ele sempre conta isso, uma parte da história importante da África, que a África é um continente imenso, com muitas culturas, com muitas línguas, mas o culto a essas divindades estava espalhado por toda a África. Tá? Mas nem todos eram chamados orixás, nem todos tinham esses nomes. Né? Hoje, eu falei um pouco isso na semana passada. Então a gente tinha aí os povos Jejes, por exemplo, eles cultuavam divindades chamadas Voduns. Então o que eu estou chamando de família de Daomé são essas divindades originalmente aí cultuadas pelos povos Jeje, os Voduns, né, do qual fazem parte Nanã e os seus filhos. Eu falei um pouco de Nanã na semana passada, vou retomar um pouquinho, né? Então, Nanã, essa orixá mais velha, considerada aqui nas Américas, né, no Brasil e Cuba, como a orixá mais velha, a Grande Senhora, e ela teve aí alguns filhos, e os seus filhos mais famosos aí, os que são cultuados e que as histórias permaneceram, né? Porque a gente está falando de 18 mil anos de história, segundo confirmadas, né? Podendo ser ainda muito mais. Então a gente está falando de uma tradição oral e muita coisa se perdeu. Então hoje a gente permaneceu aí na história Nanã e seus filhos Omulu, Oxumaré, Euá, Ossan e para algumas tradições até mesmo Iroko. Também era um filho de Nanã. Né? Então a gente tem essa organização pelas grandes mães, né? Os grandes criadores. Nanã é a mãe mais velha. Né? Tanto que a gente às vezes até... Ela é sincretizada, né, no Brasil, pensando no sincretismo dos orixás com os santos católicos. Nanã é sincretizada justamente com a avó de Jesus, né, Santa Ana. Então, justamente por essa característica dela aí, por ser a Grande Senhora, né, a mais velha. Então, a família de Daomé é isso, né, usando esse título, esse termo aí, inspirado pelo Babá, é justamente esse núcleo dos orixás, né, que em sua origem são Voduns. Mas, uma coisa interessante também, quando a gente começa a estudar e ouvir as histórias sobre a África e os cultos, a gente vai vendo que os Voduns, por exemplo, Omulu, existia um orixá iorubano e também até o Inquice similares. Então, no Brasil, o que acontece, né? Quando o povo negro é trazido para cá como escravo, muito dessa cultura se mistura. E foi sendo feita uma assimilação, né, dessas divindades. E hoje a gente tem aí o nome Obaloaê ou Omulu para designar todos esses. Mas quando a gente começa a pensar nas histórias, algumas histórias são de origem Jeje, outras histórias são de origem Yorubá. Então, às vezes, por isso que a gente tem duas versões para um mesmo mito, né? Só para situar, para a gente lembrar disso. Bom, dito isso, né, e como a gente começa com o Exu sempre, dizem que Exu tem esse espírito muito bisbilhoteiro, né? E aí ele recebeu uma missão. Estou contando isso porque vocês vão ver nos mitos de hoje que às vezes a gente pensa, nossa, mas um orixá faz isso? Um orixá abandona o filho? Um orixá trai a mãe? Né? Então, às vezes a gente pensa isso e aí vou contar antes então esse mito, esse tan de Exu. Exu foi designado, recebeu o trabalho de observar e coletar todas as histórias que aconteciam no planeta.
histórias dos homens, histórias envolvendo homens, humanidade e orixás. Então ele sai e vai coletando todas essas histórias, né? Lembrando que Exu, ele não está interessado no bom ou no ruim. Ele não trabalha com essa ideia moralizante que a gente tem, né? Esse julgamento. Então ele sai coletando, sai pelo mundo coletando essas histórias, colhe uma história aqui, uma história de assassinato, uma história de nascimento, uma história de morte, uma história de traição, uma história de cura, e ele sai coletando. Diz que Exu coletou 301 histórias, 301 histórias, e, e ele vai entregar essas histórias justamente a um orixá, a Ifá, Orunmilá. Orunmilá era o orixá da adivinhação, do futuro. Ele tem esse poder da vidência, né? Então ele entrega todas essas histórias nas mãos de Orunmilá. E Orunmilá tem os seus... as pessoas responsáveis pelo seu culto, né? Os cultuadores de Ifá, que eram os babalaôs, né? Chamados babalaôs na África, os pais do segredo. Então é criado assim um oráculo. O oráculo é um meio de vidência, né? Vamos pensar, por exemplo, no jogo de Búzios. Então o jogo de Búzios foi construído justamente a partir dessas histórias coletadas por Exu. Então todas essas histórias, que eu dei exemplos aqui para vocês, e são os mitos, né? O bonito dessa história, eu estou contando essa história justamente porque todas essas histórias coletadas são os mitos, são os itãs. E isso era um meio de entender, de compreender todas as relações humanas entre a humanidade e o divino. Então tudo estava ali. Exu coletou todas as possibilidades de relacionamentos, de acontecimentos. Então por isso que temos ali histórias de todos os tipos, né? E aí eu volto na ideia de que o mito, ele ensina algo, ele pode ensinar algo, mas ele não traz a moral em si. É diferente de uma história infantil que a gente conta, né, das fábulas, que elas são moralizantes. No final tem uma moral. Qual a moral dessa história, né? Então, Chapeuzinho Vermelho, você precisa ouvir os avós, né? Você precisa ouvir a sua mãe, senão você está exposta a perigos. Então, o mito, diferente da fábula, ele não traz em si a moral, tá? Talvez porque foram coletados aí por Exu. Então, dito isso, voltemos então à família de Nanã, né? Estou me sentindo um pouco aqui no Casos de Família. Nanã, essa grande senhora que ajudou Oxalá na construção do mundo, porque vocês lembram, na semana passada, Oxalá teve essa tarefa de construir, de criar a humanidade, e ele acaba sendo passado para trás justamente por Odudua, Olofim Oduduá, que cria o planeta, mas depois então Oxalá recebe a tarefa de criar a humanidade, de criar o ser humano, tudo que é vivo, todos os seres vivos. E aí ele tenta com vários elementos, tenta com pedra, tenta com pau, tenta com água, tenta com a própria nuvem, né, o ar, que é a sua semelhança, e nada funciona, ele não consegue. Oi, dona Geralda, hoje é dia de Nanã. Um beijo, Geralda. Então Oxalá, muito triste, muito desolado por não ter conseguido criar o ser humano, não ter conseguido encontrar, né, a matéria, o elemento, ele vai chorar ali na frente de uma lagoa, e eis que surge Nanã, né, essa senhora, uma senhora negra, surge dentro desse lago, carregando seu ibiri, né, que é também um cetro. Ela era uma rainha, né? Nã é a rainha, é a senhora. E ela vai ter com Oxalá ali, e ela fornece do fundo da sua lagoa, do seu lago, de águas paradas, ela fornece lá do fundo, ela traz a lama, né? Ela é a dona da lama, e é dessa lama
que eles vão conseguir moldar o ser humano, né? Então Nanã, ela tem essa primeiro contato aí já é de uma grande mãe por nós, né? Dessa grande senhora que nos ajudou a nos criar. Mas Nanã, inclusive, pede de volta, ela só faz um pedido, né? Ela fala, dou aqui a minha lama, ofereço a minha lama. Mas no final, quando esse corpo não tiver mais vida, ela quer o corpo de volta. Ela quer esse elemento de volta, né? E olha que bonito que a gente faz, né? Com essa tradição de enterrar os mortos, né? De onde ela remonta, de quantos mil anos que remonta essa história, justamente se liga a esse mito, né? Boa tarde, Valquíria, bem-vinda. Então, Nanã é essa figura que surge para a humanidade como a mãe, como a criadora, né? Que oferece sua própria essência para nos formar, para nos moldar, que é o trabalho que Oxalá vai fazer depois, tá? Bom, e Nanã vai ter os seus filhos, né? Dizem que ela teve filho com Oxalá, inclusive, né? Conta a história que Oxalá... Diz que Nanã era uma senhora muito brava, né? Também tem essa ideia. Apesar dela ser doce, ela era muito rígida, né? Tinha seus conceitos muito firmes e ela fazia o julgamento ali da humanidade depois, ela vai ser uma senhora da justiça ali, de certa maneira, e os orixás e a humanidade falam, olha, Nanã está sempre privilegiando as mulheres, né? Por quê? Quando alguma mulher ia se queixar do seu marido para Nanã, Nanã falava, tá bom, deixa comigo. E diz que Nanã tinha lá no seu jardim, no seu quintal, uma casa onde ela guardava, ela dominava ali, comandava alguns espíritos, os eguns. E quando ela recebia essas queixas de mulheres que eram maltratadas pelos seus maridos, Nanã então buscava esse marido e comandava que esses espíritos atormentassem esse homem, né? E ela não queria nem saber, ela não ouve o outro lado. Foram reclamar com Deus, né, com Olorum, de que Nanã estava sendo muito parcial nos seus julgamentos. Bom, Oxalá então, que estava muito interessado nos conhecimentos de Nanã, nessa força que Nanã tinha de comandar esses espíritos, vocês vão ver que essa família de Daomé, ela está muito ligada aos espíritos, ao domínio dos espíritos e ao chão, ao solo, né? Depois a gente vai chegar lá no cemitério, né? Esses corpos enterrados. Hoje a família está muito ligada à terra, então a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então Oxalá fala, então, olha, eu vou lá, os orixás conversam, o Olorum permite, que dizem que Nanã então estava precisando de um amor. Essa velha orixá, essa velha senhora estava lá e precisava de um amor. É Oxalá que vai tentar acalmar Nanã, né? E se casar com ela. Então quando Oxalá chega, a Nanã fica meio suspeita, né? E eles começam a conviver. Isso a gente está falando do velho Oxalá, né? Oxalufã. Olá, Maria Cristina. Axé. E aí a gente está falando do velho Oxalá, Oxalufã. Eles começam a conviver e Oxalá um dia pede para Nanã fazer uma bebida com os caracóis, os igbins, que é uma bebida de Oxalá, né? Uma comida de Oxalá, o caracol. E Nanã bebe também. E aí dizem que essa bebida aí teve um efeito calmante sobre Nanã, que assim ela começa a se acalmar, aceitar a companhia de Oxalá, se afeiçoar ao velho, e eles começam a ter esse relacionamento. Mas Nanã ainda não tinha mostrado tudo para ele, muito menos a casa onde ficavam os eguns lá no seu quintal.
Bom, um dia chega uma mulher para se queixando do marido, né? E, tô tendo problemas com meu marido. Oxalá então fala assim, vamos ouvir o marido também? Aí Nanã aceita, sim, vamos ouvir o marido, vamos ouvir as duas partes. E aí, com isso, as pessoas todas viram, olha, Nanã está diferente, ela está mais calma, está conseguindo ouvir as duas partes. Oxalá fala, então é hora de eu conseguir ter mais poder sobre esses domínios de Nanã. E o que que Oxalá faz? Um dia que Nanã sai de casa, Oxalá se veste de mulher. Olha as histórias. Oxalá se veste de mulher e vai até a casa onde estão os espíritos, os eguns. Se veste, coloca lá aquela. Não sei se vocês. Provavelmente vocês já viram, ou quem nunca viu, as orixás femininas usam aquela. Uma telinha assim em frente, né? Uma coroa e tem aquela telinha na frente tampando. Oxalá coloca toda essa roupa, a saia de Nanã e vai até a casa. Chegando lá, imita a voz de Nanã e diz para os eguns: a partir de hoje vocês precisam também ouvir o homem que vive nessa casa e não apenas a senhora. Os eguns aceitam, né? Dizem que sim e, e eles vão então e Oxalá volta. Quando Nanã volta para casa, Oxalá diz: olha, senhora, os eguns a partir de hoje também vão me ouvir. Eles falaram que também vão me ouvir e eu também serei um coordenador aqui, um ordenador dos eguns. Nanã aceita, diz que tudo bem, mas faz uma condição. Tá bom, velho. Só que eu quero me casar com você, quero ter um filho. Oxalá diz que não. Não quer ter filhos com Nanã. Aí Nanã diz, tá bom. Ela vai lá, faz um preparado mágico, um pó mágico, e enfeitiça Oxalá que vai dormir. E nesse sono, durante esse sono, Nanã se deita com ele e se engravida. Engravida, fica grávida de Oxalá. Quando Oxalá acorda e descobre tudo, ele fica muito, muito triste, muito chateado, né? Como que Nanã fez isso com ele? E decide abandonar Nanã e vai viver com Iemanjá, que já é um outro núcleo familiar dos orixás, né? Bom, esse filho que Nanã teve com Oxalá, alguns dizem que é Euá. Alguns mitos contam que é Euá, que é filha de Oxalá com Nanã, né? Essa orixá feminina. E contam que Euá é muito, muito, muito bonita, né? E diz que ela queria. E aí a mãe preocupada que ela cresce, não tem não se casa. Começa então uma. A mãe vai até Orumilá, né? Tinha esse hábito de ir. Os orixás também consultavam Orumilá, o orixá da adivinhação, do destino, né? Então a Nanã vai e ele diz: olha, você precisa fazer tais oferendas. E aí Nanã faz. E com isso começam a aparecer os pretendentes. Só que os pretendentes brigavam entre si, os pretendentes de Euá. Era uma briga atrás da outra e era morte e aquilo trouxe um ambiente de desolação para o reino de Nanã, né? A terra ficou seca, não tinha mais plantação, tristeza, o sol não saía mais ali, e guerras entre esses pretendentes, lutas, e eles se matavam. Nanã então vai até Olorum, vai até Deus e fala: nossa, o que eu faço, né? Minha filha está desolada, ela não conseguiu nenhum pretendente, eles se matam, meu reino está completamente seco, sombrio. E Deus fala: não, fique tranquila, Nanã. Fique tranquila, grande senhora. Vou fazer algo por Euá. E aí a mãe volta para casa. E aí no outro dia o sol nasce. Olá, Mari. Um beijo, minha querida.
E aí o sol nasce nesse outro dia, começa um dia muito diferente, e quando Euá sai e aparece perante o sol, Euá começa a se desfazer. O corpo dela se desfaz e ela vai virando aí uma neblina, né? Uma bruma, aquela fumaça, né? Aquela água meio que evaporando, que vai formando assim uma neblina, uma bruma, e aí Euá se transforma nessa bruma e fica muito feliz, muito contente de não estar mais envolvida naquela espera por pretendentes. E ela vira essa bruma e vai fazer essa ligação entre o dia e a noite, entre a terra e o céu. Ela vive então aí nesse lugar entre a terra e o céu, né? Fazendo a água entre a terra e o céu, que é essa materialidade, essa essência de Euá. Né? E diz que ela então vira uma guia para todos os amantes que estão indecisos, todos eles começam a pedir ajuda a Euá, pedir que ela consiga guiá-los nesse entendimento, né? Na indecisão, nos casos do coração, dos sentimentos. Tem outros mitos de Euá e depois a gente, em outro momento, a gente pode contar também. Né? Bom, quem mais faz parte dessa família? Né? Nanã também teve outros dois filhos, e aí tem um mito que conta que era um filho muito bonito e o outro filho era feio. Né? E diz que ela se afeiçoou muito mais ao filho bonito, né? E ignorava o filho feio. Então contei para vocês que as histórias hoje iam ser, né, casos de família e algumas até assustam. Mas depois a gente reflete e tenta aprender alguma coisa com elas, né? E quem nunca ouviu histórias assim? Bom, Nanã então, com seu filho lindo, seu filho belo, ela fica muito orgulhosa de ter esse filho lindo. E ela começa a querer mostrar para todo mundo que ela tinha esse filho maravilhoso, né? Muito orgulho e levantar para todo mundo ver, para que todo mundo pudesse ver e observar, admirar a beleza do seu filho. Ela resolve levantá-lo e levanta tão alto e ela acaba pregando esse filho no céu para que todos pudessem ver, toda a humanidade, todos os orixás pudessem contemplar a beleza de seu filho. Né? E esse filho, então, pregado no céu, ele se transforma nas próprias cores do arco-íris. Né? Ele era tão belo, ele tinha todas essas cores, e ele, então, é o próprio arco-íris. Quando a gente olha para o céu e a gente vê o arco-íris, é um dos filhos de Nanã, esse belo filho que ela tinha muito orgulho e queria mostrar para todo mundo, que é Oxumaré, né? Esse orixá, o orixá arco-íris, né, o guardião do arco-íris, que é o próprio arco-íris. E os mitos de Oxumaré são muito bonitos, né? Todos falam dessa beleza de Oxumaré, que todos desejavam realmente esse orixá. Né? Em alguns mitos dizem que Oxumaré 6 meses, né, metade do ano ele é um orixá masculino e metade do ano ele é um orixá feminino. Né? Já em outras culturas, outras regiões, diz que não, que ele é um orixá masculino, mas muito belo, que tinha tanto essa beleza masculina quanto a beleza feminina em si. Então é um orixá aí que traz um equilíbrio, né, muito grande entre o feminino e o masculino e encantava todos. Dizem que todos orixás masculinos, femininos, a humanidade, homens, mulheres, todos desejavam Oxumaré. Né? Oi, Ellen. Fiz moda propaganda aqui, viu? Da sua live hoje. Fiz até pedido. Então, o Xumaré, com essa beleza e com essas cores, todas as cores do arco-íris, então ele é completo, né? Ele tem todas as cores. Ele era muito desejado. E aí tem uma questão aí forte dessa família. Quase todos dessa família têm questões com Xangô, com outro orixá grandioso, um grande rei. Tinham questões com Xangô. Oxumaré não poderia ser diferente. Diz que Xangô falou, nossa, mas todo mundo deseja Oxumaré, eu preciso conhecer, eu quero ter esse poder do arco-íris. Né? Eu quero conquistar Oxumaré para mim. Né? Então Xangô
pede que Oxumaré vá ao seu palácio. Convoca Oxumaré, só que era uma emboscada, né? Ele queria conquistá-lo, dominá-lo. Então Oxumaré vai. Oi, mãe Cris, axé. Então Oxumaré vai ao palácio de Xangô, de muita boa vontade, com toda a sua beleza, né? Diz que Oxumaré usava muitas joias de bronze, né? E tinha essas roupas com as cores do arco-íris. E ele vai ao palácio de Xangô, entra no palácio, Xangô fica realmente encantado, né? Não tem outras palavras, né? Ele fica encantado, apaixonado pela beleza de Oxumaré. E quando Oxumaré entra, todas as portas são fechadas, né? Os guardas de Xangô fecham todo o castelo. E Xangô parte para cima de Oxumaré, tentando dominá-lo de todas as maneiras, né? E Oxumaré, assustado, tentando fugir, mas está tudo fechado, não tem por onde escapar. Até que Oxumaré, isso Xangô não sabia, Oxumaré também é um deus serpente. Ele tem domínio sobre as serpentes. E ele mesmo se torna uma serpente quando ele quer. E é assim que Oxumaré foge de Xangô. Quando Oxumaré está entre os braços de Xangô, ele se transforma numa serpente. E Xangô se assusta com aquilo, fica com medo, e essa serpente começa a andar, né, a deslizar por dentro do palácio, até que ela encontra uma fresta entre a porta e o chão, e assim Oxumaré consegue fugir do palácio de Xangô. Então, olha só, para vocês terem ideia, né, o grande Xangô também teve aí encantado, querendo dominar, ter a beleza e os poderes, os encantos de Oxumaré para ele, né? E bom, Oxumaré então, um mito que eu contei, mais uma historinha de Oxumaré aí, mais um Itã, é que ele tinha esses poderes, né? Tinha poder de curas também. E certa vez, Deus fica doente, né? Com uma cegueira. Olorum fica doente e resolve chamar Oxumaré para curá-lo. Oxumaré vai de muito bom grado, cura, né, esse problema de visão. Só que Deus fica com medo de que isso pudesse voltar a acontecer. Né? O que será de mim se eu ficar cego de novo? Né? Como que eu vou conseguir a minha cura? Né? Se eu ficar cego para sempre, o que é que eu faço? Então, deixa eu abrir aqui para saber se eu não estou esquecendo de nada. É isso mesmo. É que ele chama de Olodumare aqui, né? São os nomes de Deus aí dentro das culturas africanas, Olodumare e Olorum. E aí, Olorum faz o seguinte: Oxumaré, você não vai voltar para a Terra. A partir de hoje você fica no céu. Você vai ficar aqui preso. Você não pode. De vez em quando eu vou permitir que você visite a Terra. Então, quando a gente olha para o céu e vê aí o arco-íris, né, o arco-íris chegando até a Terra, é quando Oxumaré vem visitar a Terra, vem visitar a sua família, vem visitar a humanidade. Né? Eu falei que tinha algumas tretas aí entre família, né? E um último Itã que eu quero contar para vocês de Oxumaré, antes de partir para os outros filhos de Nanã, para falar de Omolu e de Ossan. Oxumaré, então, numa dessas vezes que ele vem, né, encontrar sua família, ele encontra Exu e Exu fala, olha, a sua mãe, ela tem uma coroa, né, a rainha do povo Jeje, Nanã, ela tá lá com uma coroa, só que ela tá espalhando coisas sobre você, né? Vou falar o título aqui para vocês desse Itã. Então é uma questão entre a mãe e o filho aí, Oxumaré e Nanã, por causa dessa coroa do povo Jeje.
Ah, por que que acontece isso? Lembra que eu falei para vocês dos 6 meses homem, 6 meses mulher? Então, dentro dessa tradição, o que Exu disse foi: essa maldição que você tem, Exumaré, é a sua mãe que lançou sobre você. Né? Então, o Exumaré nunca conseguia ter aí um relacionamento duradouro, porque ele era 6 meses um orixá masculino, de repente ele virava um orixá feminino. Então ele sempre tinha esse problema. Ele fala, é. E Exu fala, é sim. Então você poderia pegar essa coroa. Você merece essa coroa. Quem sabe essa coroa não vai te trazer poderes. Então ele vai e usurpa a coroa da própria mãe, né? A coroa de Nanã, né? Exu que aconselhou Oxumaré. E quando ele vai tomar, de novo ele se transforma em cobra, né, em serpente, para poder conquistar essa coroa, né? E a mãe acaba doando, né? Doando não, ela sofre ali uma ameaça, né, do filho serpente e ela cede a coroa. Então o Xumaré também é um dos reis do povo Jeje, né? E aí o que eu estava lembrando aqui para contar também, né, uma informação que o Babá trouxe muito interessante, é que existe lá então uma caverna, uma gruta na África, onde existe um desenho de uma serpente, né, em forma de serpente, que data aí desses 18 mil anos e talvez até mais, né? Encontraram pedras ali que eram levadas para adorar esse deus serpente, de vários lugares do mundo. Então, encontraram pedras ali da Sibéria, pedras de Portugal. Então, tudo leva a crer que esse Deus, né, esse orixá, essa força divina, é tão antiga e era tão forte, tão cultuada, o Deus Serpente, que as pessoas iam até lá, faziam verdadeiras romarias para levar essas pedras, né? Uma curiosidade aí histórica, né? Bom, o outro filho de Nanã era Ossan, ou Ossanha, né? Vocês provavelmente todo mundo já deve ter ouvido aí uma música, o Canto de Ossanha, né, Mari? A Mari já cantou pra gente Canto de Ossanha nas giras, nas lives. E aí, Ossanha era esse filho de Nanã que desde criança gostava muito de ficar no meio da mata, né? Ia lá pro meio da floresta. é, um dos mitos conta que ele tinha uma amizade com um gnomo, né? O gnomo é um elemental da terra, então Ossan tinha essa capacidade de conversar com os elementais ali na natureza. E ele foi aprendendo os segredos das folhas. Então ele vai conhecendo as folhas, cada uma das folhas, e vai aprendendo, por ter essa capacidade de conversar, de se comunicar, né, com as folhas, ele vai aprendendo o segredo de cada folha. E aí ele vira um grande curandeiro, né, um grande médico, que quando as pessoas tinham qualquer problema, procuravam o sangue, né? E aí ele passava um banho, você vai usar tal folha para tomar banho, ou ele fazia uma bebida, você vai tomar essa bebida, vai fazer um chá com essa folha, porque ele conhecia todos esses segredos. Bom, e aí volta Xangô na história, né? Xangô fica sabendo desse outro filho aí de Nanã, que conhecia o segredo de todas as folhas da floresta, dos poderes, dos mistérios. E aí chegou e fala, bom, precisamos, né? Porque só o sangue tem esse poder. Precisamos também desses poderes, né? E aí o sangue guardava as folhas dentro das cabacinhas, né? E Xangô manda então que ele viesse até o seu palácio. E nesse tempo Xangô vivia com Yansan, a grande orixá dos ventos, né? Dos raios, da tempestade. E aí, quando Ossan chega, Xangô ordena que Yansan faça um vento muito forte e para poder quebrar essas cabaças e espalhar todas as folhas, né, todos os segredos. Bom, e aí tem duas versões para essa história, o que acontece depois dessa emboscada aí que Ossan sofre, né? Uma delas conta que quando o vento vem e as cabaças caem no chão e se quebram, todas as folhas voam.
E os orixás começam a pegar essas folhas, Xangô pega as folhas, mas tinha uma questão. Boa tarde, Maria Ângela. Tinha uma questão aí. Não era só ter a folha. Tem um segredo, tem um canto, tem um ritual de como usar essa folha. Então, diz que quando Xangô pegou a folha secou, murchou, não tinha poder mais nenhum, porque o San conhecia o segredo. E aí Xangô reconhece, né, o poder de Ossan, faz a referência, se desculpa. E aí diz que Ossan, então, ao receber essa reverência, ele resolve doar alguns segredos, algumas folhas para cada orixá. Né? Outra história diz que não foi bem assim, né? Que é nesse momento em que quebra-se a cabaça, vem o vento de Ansan, quebra a cabaça de Ossan, as folhas voam, todas voam pelo ar, e aí cada orixá pega e realmente eles ganham esse poder, né, sobre algumas folhas. Mas sempre precisam pedir, antes de usar as folhas, chamar o San, fazer a reverência e pedir a permissão de Ossan para usar aquelas folhas. Né? Então, Ossan é o detentor desse conhecimento mágico, ele é o grande médico, né, na verdade, por dominar todos esses remédios que a natureza oferece. Né? E eu falei do canto de Ossanha, né, essa música tão linda, que está lá no disco no Afro Sambas, né, Mari? E aí, essa música vem de um Itã, ela vem de um mito, né? A música fala do canto de Ossanha, que é enganador. Por quê? Porque conta o mito que havia um rei que tinha três filhas muito, muito lindas, e Ossan, que vivia ali na floresta, de vez em quando ele via as filhas e ele queria, o rei resolve que chegou a hora de casar a filha mais velha. Né? Só que, para casar, o pretendente tinha que saber o nome das três filhas. Só que elas nunca encontravam ninguém, né? Viviam lá encasteladas. E aí Ossan fala, bom, eu quero me casar com essa princesa. E aí, mas como que ele poderia descobrir os nomes, né, das três filhas? Aí diz que Ossan sobe lá no muro, na árvore, né? Ossan então vivia no meio da floresta com os animais. Ossan conhecia todos os pássaros, conhecia o canto dos pássaros. E aí Ossan sobe ali nessa árvore e ele começa a imitar o canto dos pássaros. Né? E aí as princesas ficam muito encantadas, né? E chegam perto dessa árvore, começam a conversar, e uma chamando a outra pelo nome. Né? Fulana, vem ouvir, olha esse pássaro. E Ossan lá assoviando, imitando o canto do pássaro, né? Enganando as princesas, o canto de Ossanha. E aí ele fica sabendo o nome das três dessa maneira. E ele consegue esposar a filha mais velha desse rei, né? São um dos Itãs de Ossan. Então lembrem-se, né? Quando vocês forem colher uma planta, pegar uma muda, né? A gente sempre precisa fazer essa referência, lembrar, porque a planta por si, né? Ela tem lá um efeito, mas o ritual ele só se fecha quando o Ossan, né? Assim como os outros orixás fizeram, quando o Ossan é chamado, reverenciado, e a gente pede para usar aquela planta que é domínio de Ossan. Né? Bom, e o outro filho deixei por último, né? Não porque é o menos importante, talvez é um dos mais cultuados orixás aí que a gente tem. Lembram lá da história do filho feio e do filho bonito, né? O filho belo, o Xumaré. E o filho feio, que é assim, tá? Não é um juízo de valor, lembrem-se, né? O mito é contado assim. O filho feio era Omolu. Né? Então, dizem que Omolu nasceu. Alguns mitos contam que Omolu nasce com muitas doenças na pele, né? Com muitas feridas na pele. E por isso que Nanã o considerou feio. Né? Outros dizem que
Omolu era um menino muito rebelde, muito teimoso, que não obedecia à mãe, não obedecia a Nanã, e com isso, né, por isso, por essa desobediência, por essa rebeldia, ele vai ficando doente, pega doenças venéreas. Independente desse motivo, um dos mitos conta que Nanã abandona esse filho feio, né? Que ela leva esse filho, enquanto ela prega o Xumaré no céu, para que todos pudessem observar sua beleza, o Molu é abandonado na beira de uma gruta, né? Na porta de uma gruta à beira do mar. E aí entra uma, né? Falei aqui de Iemanjá, que é uma outra grande orixá, talvez a orixá mais conhecida no Brasil, né? Por quem é de religiões do santo e por quem não é também, né? É justamente essa outra grande mãe que vive aí no mar, seu domínio é o mar. É Iemanjá que vai acolher essa criança doente com as suas feridas e vai cuidar. E aí, então um dos mitos conta que quem cura as doenças da pele de Omulu é Iemanjá. Com seu carinho, com a sua água do mar, né, com suas lágrimas salgadas, ela que vai limpar e curar Omulu. Né? E aí o Molu depois vai crescer, já sem as suas feridas, né, curadas, mas ele sempre pobre, né? Diferente dos outros orixás. E muito bem lembrado, Geni. Muito bem lembrado. Geni escreveu aqui para a gente lavar as mãos, usar máscara e ficar em casa. Eu ia falar sobre isso no começo, né? Interromper um pouquinho. A gente está chegando a 70 mil mortes no Brasil por Covid-19, né? É interessante que eu estou falando aqui de Omolu. Então, assim, eu fiquei pensando desde ontem por que a gente não está vivendo uma comoção nacional por causa disso, né? Que ponto de banalização da vida, né? Essa sensação de que está tudo normal, né? A gente está em um mês, quase todos os dias, tendo 1.000 mortes, né? Pela mesma causa. Né? Então, bem lembrado, Geni, que a gente precisa ainda... A pandemia, ela ainda existe, né? Ela ainda está aqui entre nós. E foi bem lembrado. E eu estou falando de Omolu. Omolu é considerado o deus, o orixá da peste, o orixá da doença, justamente porque ele carrega em si essas marcas, né? E aí eu estava falando desse acolhimento que Iemanjá deu, né? Uma mãe adotiva de Omolu. E ela sempre preocupada, depois o Omolu não vive no mar, né? O Omolu vai sair pela terra, pela humanidade, justamente espalhando essa cura, né? Às vezes a doença, às vezes a cura, dependendo de cada situação e de cada região, como ele é recebido. Mas Iemanjá nunca esqueceu desse filho adotivo, né? E certa vez ela fala: Nossa, mas meu filho está lá curando, sendo louvado, mas ele continua pobre, né? O que eu posso dar para o meu filho? Eu tenho aqui, né, o mar, essa riqueza de peixes, de corais. O que eu posso dar para o meu filho para que ele não seja mais assim pobre? Né? Eis que ela se lembra das ostras que produzem as pérolas. E aí então ela chama o Molu, né? O Molu vai até a sua grande mãe adotiva, Iemanjá, e ela oferece as pérolas para o Molu. Né? E um dos títulos de Omolu é Jeolu, que é o Senhor das Pérolas. Né? Então dizem que por baixo daquela roupa, né, para quem não conhece, Omolu é aquele orixá que se vive coberto de palha. Dizem que por debaixo daquelas palhas ele tem lá vários cordões de pérolas, né, porque ele recebeu esse presente da sua mãe adotiva. Né? Bom, outro mito conta que Omolu, criança, quando ele tem uns 12 anos, ele ainda não era chamado de Obaluayê. Obaluayê é um outro título que ele ganha, que ele recebe também. Diz que Omolu, quando tem mais ou menos uns 12 anos, ele resolve conhecer o mundo.
sair ali do domínio da família e ele vai conhecer o mundo. Então ele começa a ir de vila em vila, de cidade em cidade, para conhecer e tenta encontrar emprego, né? Precisa se sustentar de alguma maneira, mas conta o mito que ninguém dá trabalho para o Omolu. Ninguém oferece nada para ele fazer. Ninguém tem serviço para o Omolu. Então ele começa a sentir fome e sede, não tem dinheiro, não tem o que fazer, e ele vai pedir esmola. Né? Esse garoto Omolu vai começa a pedir esmola e também ninguém dá nada para aquela criança, né? A única coisa que ele tinha que o acompanhava era um cachorro, né? E aí aqui já vamos lembrar que Omolu é sincretizado com São Lázaro, né? E na Bahia com São Roque também. Então, os santos que tinham aí companhias de cachorro, né? Omolu tinha essa companhia de cachorro, mas ele decide ir para a floresta, né? Ele vê que na cidade ele não consegue nada e ele decide se retirar na floresta, viver com as cobras e comia o que a mata fornecia para ele. As frutas, folhas, sementes e vive ali. Só que a gente está falando de uma floresta densa, né? De milhares de anos, dezenas de 18 mil anos, talvez, dessa história. Então a gente está falando de matas cerradas, né? Ainda intocadas. E ele começa a se machucar, a se ferir nessa mata muito cerrada, pelos espinhos, pelas cascas das árvores, né? Ele começa a se ferir e aí vem os mosquitos também picando o corpo desse garoto e ele tem o corpo todo coberto de feridas, né? Então esse mito, diferente daquele que ele nasce com as feridas, ele ganha essas feridas por viver aí nessa mata. E o cachorro que o consolava, né? O seu companheiro, esse animal tão precioso, né? Lambendo para amenizar a dor, né? Da coceira, das feridas, o cachorro que lambia. E enquanto o Molu estava ali, ele estava lá aprendendo também com a floresta, né? Talvez uma ligação com seu irmão Ossan, ele também estava aprendendo ali os segredos, coletando o que a floresta ensinava, também guardando nessas cabacinhas todos esses segredos, aprendizados. E um dia ele está dormindo, ele ouve uma voz que fala para ele: levanta, você está pronto, vai cuidar do povo. E nessa época tinha uma peste assolando todas as regiões. E Omolu então levanta e sai rumo às cidades, né? Mãe Solange. Omolu vai às cidades. Nisso, voltando lá na sua família, né? A mãe de Omolu vai até um babalaô, muito preocupada, né? Olha, tantos anos não vejo meu filho, como será que ele tá? E o babalaô diz o seguinte: não se preocupe, seu filho está bem. E o seu filho vai curar as pessoas. Ele vai trazer a cura para essa peste terrível. E aí a mãe fica muito feliz, aguardando, né? E eis que o Omolu começa a chegar de novo nas vilas e levar a cura. E aí ele começa, antes, né, que era esse garoto que ninguém dava comida, ninguém oferecia um emprego, esse garoto agora crescido e com esse poder de cura, ele começa a ter uma fama muito grande. Começa a correr entre as vilas que havia esse homem, esse ser, Omolu, que tinha o poder de curar onde ele chegava. Então, antes dele chegar, as pessoas já estavam esperando, né? E ofereciam água e pediam, né? Pediam pela presença de Omolu, né? E Omolu volta então para sua vila. E sua família estava doente, ele leva a cura, ele cura, né? Entra dentro de casa, cura as pessoas, cura sua mãe. E Omolu tinha agora um cetro, né? Um objeto de poder chamado Xaxará,
feito de palha, búzios, e com esse cetro, né, uma forma de quase como uma vassoura mágica, ele também usava para varrer, para que essa peste fosse para longe e não infectasse mais ninguém das casas, das vilas, né? E as pessoas ficam muito felizes e dão graças, né, ao Molu. E eis que ele recebe então o título, né? Todos dão viva, pedem respeito e silêncio, né? A Totô, e ele recebe o título de Senhor Rei da Terra, Obaluayê, né? Então hoje a gente chama um dos nomes, né? Talvez o nome mais famoso seja Obaluayê, que é o grande Senhor da Terra, né? Que traz essa cura. E nós estamos precisando muito de Obaluayê, né? Precisando muito da cura. Então precisamos reverenciar, lembrar dessas histórias, reverenciar os nossos curadores, né? A gente assistiu cenas, né? Estamos assistindo ainda cenas tão horríveis, né? De mentiras, de intrigas contra médicos, médicas, enfermeiros, né? Contra próprios trabalhadores, né? Dos conhecimentos ancestrais aí. Onde estão as benzedeiras? Né? Onde foram parar essa sabedoria de Ossan, de Omolu, dessa família ligada à terra, o que vem da terra, né? A família de Daomé. Então, precisamos de Obaluayê. Nossa casa é uma casa, né, de Obaluayê, círculo de radiações espirituais de São Lázaro. Então, com esse tanto de amor, né, de cura, apesar de ter sido tão renegado, tão deixado, né, de escanteio, humilhado, esse orixá de tanta força, né, que vive aí coberto de palhas, mas dizem que não é porque ele está com as feridas por baixo, que essas feridas foram curadas de muitas formas. Alguns mitos contam que foi Iemanjá que curou. Tem um outro mito lindo, que eu vou encerrar com esse, então, na verdade. Dizem que já coberto com essas palhas, né? Não, ainda não estava coberto. Mas coberto com as doenças, com as feridas, o Molu chega até uma festa. Está tendo uma festa num terreiro, uma festa grandiosa, onde todos os orixás estão nessa festa. E ele chega, espia assim, né, por umas frestas e vê todas as pessoas felizes dançando e comendo. E ele quer entrar, só que ele não tem coragem, porque ele está comido pela doença, né? Ele está todo marcado pelas doenças que ele teve. Eis que chega Ogum e vê ali o Baluayê, o Molu, olhando, e ele fala: vamos entrar. Essa festa também é sua, você também é um orixá, né? Ele fala: não posso entrar dessa maneira. Então Ogum que também usa, né, palha, né, mas a palha não seca, o mariô. Ogum então pega essas palhas do mariô seca e cobre o corpo de Omolu, para que ele não tivesse mais vergonha de si e pudesse entrar e festejar junto com todos os orixás. E assim ele entra na festa, meio ressabiado, né? Todo coberto de palha, mas ele vai entrando na festa. E nessa festa estão todos os orixás e principalmente Yansan, né? Contam vários mitos de Yansan que ela é, o mito é, que ela é muito que ela tem muito desejo de ter poderes, de conhecer os poderes, de ter esses poderes para que ela possa usar também. E aí ela vê aquele, né, orixá coberto de palha e ela se interessa e ela quer também conhecer aquele poder daquele orixá. E aí quando o Molu está no meio da festa ali dos orixás, né, desse xirê, que é essa roda de orixás em dança, em festa, diz que Yansan se aproxima dele
e com o seu poder de vento, né, ela é a deusa, né, a orixá da ventania, ela traz essa ventania e também com o seu poder, com seus feitiços, ela faz com que todas as feridas do corpo de Obaloaê se curem e estourem como pipocas. Então vocês imaginam essa cena, né? Não sei vocês, mas eu fico todo arrepiado. De imaginar o Molu dançando e Yansan dançando em volta dele, e essas palhas se levantando e essas pipocas estourando, né? E ela curando, conhecendo e curando ali os poderes de Obaloaê, né? Então esse orixá, e depois disso então ele não usa palha, né? A gente não representa o Baluaí com essas palhas, não é porque ele é feio por baixo ou porque ele está doente, não. Depois de todas essas curas que ele recebe, na verdade o que tem ali por baixo é uma beleza imensa e grandiosa, um brilho, né? O Baluaí também está ligado ao sol, né? Ao Deus Sol. Então ele tem um brilho imenso que se a gente olhar diretamente a gente pode se cegar. Então, até por misericórdia, o Baluaí continua com as suas palhas e ali por baixo temos esse brilho, esse poder de cura com as pérolas que ele ganhou de Iemanjá. Então, essa família de Daomé, né? Para algumas pessoas, Iroko também faz parte, mas hoje a gente já está aí no nosso tempo, né? Essa família de Daomé ligados a Nanã, essa grande matriarca, né? Essa grande mãe. Temos aí esses grandes orixás ligados todos ligados à terra e ao que vem da terra, né? As plantas, a sabedoria da terra, a ligação entre a terra e o céu, que Euá faz de uma maneira, pela água, pela neblina, o Xumaré faz pelas cores do arco-íris, pela beleza, né? Então essa é a que a gente chama de família de Daomé, né? O Babá, desde que eu vi a primeira vez, né, esse título Família de Daomé ficou muito forte para mim, assim, me pegou. Então, meus amores, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de compartilhar com vocês essas histórias, esses ensinamentos, né, tão lindos da nossa cultura africana, né, agora já misturada aí a afro-americana, né, americana de América, porque em Cuba e até nos Estados Unidos, para onde foi o povo negro, né, foram levados aí por esse horror da escravidão, mas a gente recebe de presente, né? E precisamos ser eternamente gratos por receber tanta sabedoria, tanto conhecimento. Então, de novo, vamos reverenciar e pedir, né? Para que o conhecimento que a gente recebeu, para essa sabedoria ancestral, que a gente tenha o direito de acessá-la, de usá-la, que a gente tenha o merecimento, né, de acessar essas curas. É isso, meus amores. Muito, muito obrigado. Um beijo, Bárbara, Flávio, Sueli, Maria Ângela, todo mundo que assistiu, todo mundo que vai assistir depois, né? Muita gente assiste depois também. Então, que a gente continue lembrando e honrando essa sabedoria, né? Salve a coroa do nosso Babalorixá lindo, Alexandre Meirelles. Salve a coroa de todas as mães e pais no santo da casa de São Lázaro. Deixo aqui minha reverência, meu respeito. E um beijo enorme para todos os irmãos e irmãs. Saudades demais da nossa casa, né? E parabéns para todo mundo que está vindo aqui, abrir aqui o coração, compartilhar, né? Lembrando que hoje tem a Ellen, às 6 horas. Ellen, Yansan do Tempo, por favor. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus, que os orixás abençoem vocês e que o Baluaê cuide, tenha misericórdia para afastar essa pandemia para bem longe de nós, que nós possamos merecer essa cura. Axé, meus amores.